8h31, estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Comunitária dentro do Bom Dia Comunidade, hoje segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, e nós estamos aqui recebendo como combinado a psicóloga Andréa Nimet para conversar com a gente um assunto muito importante aqui no programa, que é a amaxofobia, ou como o pessoal pode entender mais fácil, o medo de dirigir. Primeiramente, Andréa, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, João. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes da rádio. Obrigado você por ter aceitado o convite, por falar com a gente aí sobre um assunto, né, André, que talvez a gente pode pensar, não é tão recorrente, mas na verdade é mais do que a gente imagina, né? O medo de dirigir acontece muito e a gente pode dizer que é uma coisa que causa sofrimento também, né, nas pessoas por conta disso. Sim, João, causa muito sofrimento, porque se a gente pensar um pouquinho a respeito do medo, ele aprisiona as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é algo necessário, porque ele serve de certa forma como um sinal de alerta, né? Diante das situações de risco, a gente consegue então mensurar, né, qual o dano, qual a consequência que aquela situação poderia nos causar caso a gente se arriscasse, né? Mas o que é muito prejudicial é que o medo ele pode interferir principalmente na realização dos nossos objetivos, sim, né? Quem nunca aí teve alguma situação que às vezes acabou deixando de fazer por conta, né, do medo? Do medo. Mas principalmente na questão de dirigir, então isso pode interferir e trazer vários prejuízos, né? Porque a pessoa ela acaba se sentindo dominada pelo carro, e esse medo ele é camuflado, né? A pessoa tenta se esquivar, então não quer ter muito contato com o carro, e ela justifica às vezes esse medo com algumas frases. Eu não gosto de dirigir, o trânsito está muito movimentado, eu não quero cometer nenhum erro, mas na verdade ela gostaria muito de dirigir, né? Então, para ela, quando ela precisa assumir esse controle do carro, ela é tomada principalmente pela ansiedade, pela angústia, e começa a surgir vários sintomas, tanto físicos como, por exemplo, a alteração na respiração, tem uma aceleração dos batimentos cardíacos e principalmente tremores. Mas também a gente pode observar que compromete até mesmo algumas funções psicológicas que são muito importantes, né, aí e necessárias principalmente para dirigir, como a capacidade da percepção, o autocontrole, né, e a tomada de decisão, que são fundamentais. Ou seja, o medo de dirigir é como qualquer outro medo, né? Você tem aí muitas funções que você não consegue exercer por conta disso, né? Isso mesmo. E no trânsito a gente sabe que a atenção ela tem que ser redobrada. Então, se a pessoa não consegue ter o foco, logo ela já não consegue dirigir, né? Fica muito comprometido. Fica difícil. E quais são, na verdade, esses motivos principais que a gente pode talvez elencar que impedem uma pessoa, então, de dirigir, que causa esse medo para ela? A gente pode ter vários medos associados, mas a gente tem os três, né, que são os principais aí, que aparecem com mais frequência. Então a gente pode citar um, que é o trauma psicológico, que pode estar associado a pessoa ter vivenciado algum acidente ou até mesmo ter tido, não necessariamente com ela, mas com uma outra pessoa, só algum ter familiar. Escutado e saber o que aconteceu, né? Algum familiar. E assim, não importa o grau do risco, né, que tenha acontecido. Pode ser simplesmente ela ter tentado sair da garagem de casa e batido o carro. Isso já é suficiente para devastar o emocional da pessoa. Justamente sobre isso, até tem um caso curioso. Uma vez, eu e meu pai, a gente estava de moto, estava, né, de carona, e ali passando num certo local ali, a gente acabou batendo num carro e caindo. Na verdade eu nem caí, até acabei ficando de pé. Foi uma queda assim, digamos, razoável, não teve ferimento grave, né? Mas toda vez depois daquele acidente ali, quando a gente passava naquele trecho, parecia que a hora que você estava chegando perto, você já sentia um medo e que algum carro ia passar. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo, né? Já, talvez para você não tenha se tornado um trauma, mas já é algo assim que... Receio, né? Um receio, assim, né? Algo emocional que ficou marcado ali, né? E também a gente pode ter uma outra causa também, sim, que são os problemas emocionais, que está interligado principalmente às questões internas da personalidade, né, que acabam paralisando a ação. A pessoa ela acaba distorcendo a realidade, principalmente quem tem a baixa autoestima,
insegurança. E isso está muito em alta hoje, né? Muito. Infelizmente é uma coisa que tem afetado muito e também afeta na hora da pessoa. Porque, na verdade, o dirigir, a gente costuma dizer que causa uma certa independência, né? A pessoa se sente independente, poxa, eu posso ir para tal lugar porque eu tenho agora a possibilidade, eu tenho perante a lei a possibilidade de dirigir, só que se ela já não tem essa estima alta, ela acaba ficando realmente até receosa, né, de fazer algum erro e se sentir pior ainda, né? É uma sensação de liberdade, né, claro. De poder. Então, assim, para algumas pessoas o carro ele é sinal de prazer, né? Sim. E quanto para outras é de desespero. São dois lados, né, da moeda, né? Uhum. E também tem outro problema que pode ser ocasionado para ter esse medo, que é a falta de conhecimento do funcionamento do carro, né? Isso mesmo. Parte mais prática ali. Uhum. Isso também, né? Porque a pessoa, quando ela senta dentro do carro, ela acaba se sentindo incapaz de administrar tantos comandos, né? Então, ao mesmo tempo, ela controlar o volante, pisar nos pedais, né? Mudar a marcha, ou até mesmo cuidar os retrovisores, isso para ela é muita informação e ela acredita que não vai dar conta. Pois é, e justamente a gente comenta também, quando a pessoa vai para a autoescola fazer a carteira, por exemplo, às vezes você vem de casa com um ensinamento que geralmente teu pai, tua mãe, algum conhecido teu ensina, e às vezes na autoescola você tem que desaprender algumas coisas e talvez nesse processo de você ter que aprender novos processos para dirigir o carro, você acaba achando que você está fazendo errado e que você não vai conseguir mudar, também isso pode causar um problema, né? Isso, porque são pequenos vícios, né? Exato, é um vício, né? Pessoa difícil de desfazer. Bom, e esse medo de dirigir, ele pode ter então as raízes ainda na infância ou não? Como é que funciona? Sim, João. Muitas das crenças que o adulto apresenta, elas ainda são adquiridas lá na infância, né? Então, as crianças, elas desenvolvem algumas ideias sobre elas mesmas que são principalmente influenciadas pelo meio que elas vivem. E essas crenças, se a gente pensar, elas ficam enraizadas, né, na nossa memória e elas são revividas sempre que a pessoa acaba se deparando com algum tipo de dificuldade. Então, para as pessoas de casa entenderem um pouquinho o que são essas crenças, eles são aqueles pensamentos que são tomados como verdade, mas mesmo não sendo, né? Nesse caso, a pessoa carrega, então, do medo de dirigir, algumas crenças que são pouco produtivas a respeito do carro, como sendo algo perigoso, que exige habilidades além da sua capacidade. E se a gente pensar um pouquinho, normalmente essas crenças, é a família muitas vezes que coloca essas crenças limitantes. Por exemplo, um pai que é muito super protetor, né? Ele vai colocar na cabeça, às vezes, minha filha tem que tomar cuidado, principalmente mulheres, né? Se a gente pensar aí, a taxa maior de que a gente verifica aí das pessoas que têm medo de dirigir, né? E justamente aquela questão que a gente comentou antes, né, do próprio acontecimento na família, talvez o pai passou por um acidente e isso ele já coloca como uma pressão sobre o filho ou a filha, né, tipo, tive um acidente, então eu não quero que você também sofra o mesmo, e isso acaba ficando na cabeça da pessoa e ela acaba também tendo esse trauma, né? Isso mesmo, né? Então, são várias situações, né? Pode estar, então, interligado lá com a questão do trauma, que a gente já falou antes, né? Então, são várias situações que podem estar envolvidas nessa situação. Então, como a gente viu aí desde a infância, né, pode ser uma coisa que a gente carrega e talvez você só vai se dar conta depois, na hora que você for praticar mesmo, né? A gente falou sobre como isso afeta na nossa vida pessoal, né, a questão de você se sentir mal, ou enfim, e agora a questão social, né, o convívio social, isso também pode afetar esse medo de dirigir? Sim, e muito, né? Porque a pessoa às vezes é convidada para ir em uma festa e aí ela então acaba não indo, ou até mesmo acaba não indo para um café com as amigas, não leva o filho para passear, ou numa situação mais delicada ainda, deixa de aceitar uma oportunidade, por exemplo, de trabalho, por talvez esse trabalho, né, ter uma distância maior e ela ter essa dificuldade, então, de se deslocar até o trabalho. E até a gente não tinha separado essa pergunta, né, mas eu vou te perguntar. Sim. Sobre a questão, hoje a gente está vendo que cada vez mais está ficando, digamos, mais fácil de você ir se deslocar sem precisar dirigir. A gente vê a questão do Uber, né, enfim, são vários aplicativos que agora estão sendo criados e, enfim, até em breve estão chegando carros automáticos que não precisa nem usar. Você acha que isso também já assim, pode influenciar na hora da pessoa, se ela já tem esse medo e ela tem essa possibilidade, por exemplo, não dirigir, é mais fácil ainda para ela não nem tentar, por exemplo, né? Sim, é uma comodidade, né? Ela vive uma zona de conforto, então ela nunca vai
enfrentar esse medo, né? A gente gosta de usar essa palavra enfrentar, é o trazer para frente, né? Então ela não consegue, talvez assim, tantas limitações, às vezes impostas, né? Como a gente falou das crenças, às vezes não só da família de origem, né? Pai, mãe, mas às vezes até do próprio parceiro. Às vezes ela carrega com ela até um pensamento assim de uma dependência que ela vê, mas o marido me leva, né? O esposo, e aquilo ela vê como um carinho, um cuidado, mas na verdade é uma codependência, né? Que a gente já até abordou em outro momento aqui com a Daniele. Então, assim, é uma questão delicada. Então, na verdade, talvez facilite em alguns momentos ter essa ajuda, mas na verdade ela acaba deixando de vivenciar essa liberdade, né? Que, experiência, né? Isso, né? Independência. De certa forma é uma desculpa, né? Tipo assim, se a pessoa já tem um medo, ela pode usar isso como uma desculpa. A gente já falou de outras desculpas, essa é uma delas, né? Com certeza. E a gente viu, então, são vários problemas que podem afetar e chegar até a maxofobia, que é o termo, né? Para o medo de dirigir. E qual a importância, então, André, para a gente poder superar ou enfrentar esse medo da terapia e dessas aulas práticas que as autoescolas oferecem pra gente? Então, são muito importantes, né? Porque, principalmente, o trabalho psicoterapêutico com foco no medo de dirigir, ele vai motivar a pessoa a romper essas barreiras, né? De todas essas dificuldades que a gente já comentou hoje aqui, onde a pessoa vai ter esse espaço para ela poder compartilhar as suas angústias, ansiedade, os seus medos, e a terapia ela vai proporcionar um autoconhecimento, vai trazer a mudança dos comportamentos, onde a pessoa vai conseguir resgatar o equilíbrio, principalmente emocional, e também a própria segurança. Enquanto as aulas práticas, né, de direção, ela vai auxiliar também a pessoa a ter mais segurança, mas também destreza para conduzir o carro. E os instrutores, né, eles vão orientar, vão supervisionar sobre a pilotagem do veículo de forma correta. Então são profissionais que estão preparados, né, para já ajudar nessa área. E sobre isso, justamente, vocês, juntamente o pessoal da Rota Oeste, né, da autoescola aqui de Santa Helena, uma delas, fizeram uma parceria bem bacana para auxiliar essas pessoas, né? Isso mesmo, João. Porque é muito importante a gente sempre buscar uma ajuda especializada, né, para toda e qualquer situação. E não seria diferente, então, quanto ao medo de dirigir, né? E essa parceria, então, complementa o trabalho psicológico, né? Porque com o equilíbrio emocional e também as aulas de direção, dirigir se torna muito mais prazeroso. Sim, com certeza. É como a gente falou, é uma sensação única de liberdade e às vezes até um sonho para muitas pessoas. Acredito que grande parte da população tem esse sonho de completar os 18. A gente vê na internet muita gente falando isso, tirei minha CNH, agora ninguém me segura, né? De uma certa forma é uma sensação muito boa. E se alguém que está nos ouvindo aí, né, passa por isso, às vezes tem até medo de falar para alguém, como você falou, usa desculpa, né? Eu não gosto porque tem muito movimento, enfim, é bom sempre procurar uma ajuda. E para fazer parte então desse projeto de vocês, entrar em contato contigo, como é que funciona? Isso mesmo, pode entrar em contato comigo pelo telefone 99909-1058 ou da Rota Oeste 988020317 ou pelo meu Instagram, Psico Andréa Nimit, ou Facebook Psicóloga Andréa Nimit, e a gente vai orientar da melhor forma, né, e auxiliar no medo de dirigir. Show de bola. Então a maxofobia foi o nosso assunto de hoje, que é o medo de dirigir. Se você nos ouve aí e conhece alguém assim, ou se você se sente dessa maneira, procure ajuda que, né, assim você consegue resolver mais fácil e enfrentar esse medo, como a gente já mencionou. Andréa, obrigado pela sua participação, pelo assunto muito importante, e te aguardamos uma próxima para comentar sobre outros assuntos também. Obrigada, João. Coloco à disposição para a gente trazer aí futuramente outros temas também. Obrigada.